Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Capítulo 7 do segundo livro dos Reis, o verso de número 1. Verso 1 que diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Eu repito a leitura pontuando algumas coisas já agora. Nós estamos observando aqui a existência de uma profecia que se relaciona à situação econômica de uma cidade no que diz respeito ao mantimento. E por que farinha, uma medida, e cevada, 2 medidas? Cevada era um cereal naquela cultura consumido pela classe pobre. Farinha era o cereal consumido pela classe mais nobre. Evidentemente, supunha-se que para, por exemplo, fazer bolos ou pães, o dobro daquilo que se usava com a farinha deveria ser usado com a cevada. Era um mantimento, um cereal mais barato, mas que exigia uma quantidade maior. Farinha era um cereal mais caro, por isto consumido pela classe nobre, mas a profecia é: já que se usa o dobro de cevada para igualar a confecção de um pão ou de um bolo feito pela farinha, nós vamos colocar no mesmo nível o preço tanto da cevada quanto da farinha. E a promessa é: os 2 serão vendidos por um ciclo, quase nada, uma bacatela. Só que é uma profecia para uma situação econômica da cidade. E o profeta está dizendo, por isso eu repito a leitura: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. E você diz amém. Capítulo 7 de 2 Reis, conjugado ao capítulo 6, apresenta um dos momentos mais críticos na história de Israel, contextualizado pela ameaça de invasão do exército da Síria, que, acampados ao redor de Samaria, eles estão ameaçando a destruição do povo israelita e a posse daquele território. Devido ao tempo em que estavam acampados, a cidade de Samaria começa a padecer uma crise econômica e social. Por exemplo, em consequência do acampamento do exército inimigo em volta da cidade, o comércio ficou comprometido, de modo que ninguém poderia sair ou entrar da cidade
e não podendo sair ou entrar da cidade, começou a haver uma escassez de alimento. Começou a ter falta de alimento na cidade de Samaria. A cidade começou de fato a sofrer esta crise econômica e social. Diante disto, precisamos considerar aqui alguns pontos desta crise para que possamos entender a intervenção divina pelo profeta Eliseu. Porque Deus vai usar Eliseu com uma palavra profética para Samaria neste tempo de crise. Para entendermos esta intervenção divina, precisamos pontuar algumas particularidades desta crise. A primeira é que a cidade estava, como já disse agora há pouco, marcada pela escassez de alimento. O alimento começou a faltar na cidade. Não obstante a falta de alimento, a cidade começa a sofrer uma inflação no preço dos alimentos que ainda tinham. Está aí no texto do capítulo 6, que a cabeça de um jumento era vendida por 80 siclos. A expressão cabeça de um jumento é a mesma que se usa hoje, por exemplo, na pecuária, quando se fala, fulano tem 200 cabeças de gado. Isto aqui não é a cabeça propriamente dita, era o animal, ou o consumo do animal vendido por 80 siclos de prata, o que naquela época era equivalente a um salário mínimo. Então percebam que esta crise se avança de tal modo, e tem um outro detalhe: a carne de jumento não era comumente consumida. O que se consumia eram outras carnes, mas pela falta de alimento, começaram a sacrificar os seus próprios animais, porque jumento nesta cultura era um animal utilizado como veículo de carga, dentre outras tarefas, mas por causa da crise econômica, da falta de alimento, da escassez, começaram a sacrificar os seus próprios animais, de modo que um jumento era vendido por 80 siclos de prata. É verdade que a crise vai se avançando de tal modo que o pior vem a acontecer. E aqui está um claro exemplo de colapso social. Porque não é apenas a falta de alimento, não é apenas a inflação no preço dos produtos, mas a Bíblia diz que o estrume de pombos, ou as fezes de pombos, também estavam sendo comercializadas. Faltando alimento, se consumia, quando tinha dinheiro, o jumento. Não tendo dinheiro, fezes de pombos, que também eram comercializadas. Olha o colapso social e econômico de Samaria. O pior vai acontecer, porque não é apenas a falta de alimento, a inflação no preço dos produtos, o consumo de fezes de pombo, mas agora a cidade vai entrar numa calamidade pública, de tal modo que duas mães fazem um acordo. E quando uma falha no acordo, uma mãe corre ao rei da cidade pedindo socorro, dizendo: me socorre, estou em desespero, a ficha caiu, eu percebi a besteira que eu acabei de fazer. O que é que você fez, mulher? Combinei com a minha vizinha, já que não temos nada para comer, vamos matar os nossos filhos, cozê-los e se alimentar deles. Façamos isto com o teu filho hoje, disse a amiga. Amanhã nós faremos isto com o meu. O problema foi que matei o meu filho,
comemos a carne do meu filho, prática de canibalismo. Mas quando eu procurei a vizinha para fazer o mesmo com o filho dela, perna para quem tem. A besteira que eu fiz, a ficha caiu. Percebam que é um colapso social, é uma calamidade pública, é uma crise econômica, é uma crise social, mas agora valores da família também estavam sendo colocados de lado, deixados de lado. Eu costumo dizer nas minhas oportunidades, quando falo sobre isto, que às vezes, ou na maioria delas, é melhor sofrer a crise, a família unida, do que banquete com a família dividida. Eu vou repetir, é melhor sofrer a crise com a família unida, do que desfrutar de banquete com a família dividida. É o que está acontecendo aqui. Esta mulher mata o próprio filho, cozinha o próprio filho, se alimenta do próprio filho, mas a ficha cai e ela entende a besteira que havia feito. Diante desta prática de canibalismo, desta crise econômica ou social, deste colapso, desta calamidade, o rei se desespera e lembra que tem um profeta na cidade. É verdade que, sob ameaça, Eliseu vai liberar uma profecia. É uma questão, Fernando, prazer revê-lo, de pressão psicológica, pressão social. Só que Eliseu libera uma profecia. Não esqueça o cenário. Aqui dentro da cidade de Samaria tem um colapso acontecendo. Lá fora, os inimigos acampados. E de repente Eliseu, pressionado, mas com a autoridade divina, profetiza dizendo: anota aí no seu calendário, anota aí na sua agenda, que amanhã, a este mesmo horário, vai haver uma estabilidade econômica na cidade, de tal modo que nós vamos ter farinha e cevada. Fica tranquilo, a classe pobre que só tinha como opção cevada, vai também ter ao seu dispor farinha, porque o mesmo preço da cevada vai ser também vendido a farinha. Vai haver uma igualdade social, é o que ele está dizendo. Se você não pegar essa palavra, vai haver uma igualdade social. O que vai acontecer? A cidade vai experimentar um novo tempo. Eu já estou profetizando. A cidade vai experimentar um novo tempo. Sabe essa desigualdade em que uns têm, outros dão? Portas abertas para uns, fechadas para outros. Condições econômicas, financeiras lá em cima para uns, outros em baixa. Aí Eliseu está dizendo: Deus vai colocar a mão nesse negócio. E Ele vai colocar a mão nesse negócio de tal modo que vai haver uma igualdade. E todos vão desfrutar da mesma oportunidade. Haverá farinha e haverá cevada. Haverá cevada e haverá farinha, vendidas por um ciclo. O que Deus está liberando já como profecia para alguém é: se prepare para um novo tempo de vitória, onde a escassez vai ser eliminada, as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a tua vida, de tal modo que haverá estabilidade econômica, estabilidade financeira. Se tem alguém que recebe a palavra, abra a boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus. A pergunta é: como é que Deus vai fazer isso? Tanto que alguém duvida, e não era qualquer pessoa, era um capitão, que ele diz assim: rapaz, nem que Deus abra uma janela no céu,
tem condições de ter alimento em Samaria, porque nós estamos cercados. O grande problema de quem não acredita, eu vou até usar um termo mais agressivo, o grande problema de incrédulo é que quando ele não acredita no que Deus diz, ele vê a bênção acontecendo na vida dos outros e não participa delas. Este homem, Eliseu diz: já que você diz que nem que Deus abra uma janela do céu, ou no céu, se prepare, você vai ver o alimento entrando e não vai participar desta bênção. É tão verdade isso, que a Bíblia diz que no alvoroço, quando o povo saiu para pegar o alimento, que na verdade uma providência de Deus, daqui a pouco eu entro em detalhes, havia acontecido, aquele homem foi atropelado, pisoteado, viu o alimento chegando com o povo no meio daquele alvoroço, mas não participou da bênção. O fato é que, diante desse cenário, colapso social em Samaria, inimigos em volta da cidade, uma profecia de Deus com data e horário, é isso que eu gosto. Eu preguei hoje de manhã que nem sempre Deus trabalha dentro do nosso tempo, que existem questões que às vezes a gente coloca expectativa no tempo, e não é assim que Deus faz. Mas aqui tem profecia com data e horário. E a pergunta é: como é que Deus vai fazer isso? Por que este texto está aqui? É porque existem aqui algumas lições importantes da ação de Deus no meio da crise. Aqui dentro, colapso. Lá fora, inimigos em volta da cidade. Mais adiante, distante da cidade, estão 4 leprosos. Já é sabedor da maioria dos irmãos que, por uma questão de conduta legal ou questões legais, quando alguém era diagnosticado com a enfermidade por nome lepra, considerada pelo próprio Deus como uma enfermidade imunda, uma imundícia, a pessoa diagnosticada com a lepra deveria passar por um isolamento social, deveria se isolar da sua família, das suas atividades, das suas tarefas, da sua cidade, ficar distante em um ponto onde estava reservado para que os leprosos ficassem, mesmo sendo assistidos pela família que vinham e próximo a eles deixavam o alimento, se retiravam, o leproso vinha, pegava o alimento, se alimentava, se mantinha. Mas ele estava isolado da cidade, isolado da família, isolado de todos. Tem 4 leprosos lá. Esses leprosos também estão sofrendo crise. E por quê, pastor? Não se esqueçam, isolados, mas eram mantidos ou assistidos pela família. Ninguém leva alimento para eles. Esses homens também estão enfrentando consequência de uma crise econômica e social em Samaria. Aí eles chegam ao seguinte consenso: se ficarmos aqui esperando alimento, vamos morrer de fome. Se entrarmos na cidade, podemos também morrer apedrejados. E por quê? Porque por uma regra ou por uma questão legal, o leproso não podia ter contato com a sociedade. Se tivesse, era apedrejado. Aí eles estão dizendo: se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. E se a gente se levantar e agir, também vamos morrer. Eles dão uma aula para a gente. Qual é a aula, pastor? É melhor morrer indo à luta do que morrer de braços cruzados. Não, eu vou repetir. É melhor
arregaçar as mangas e ir à luta, mas você corre risco. Eu prefiro correr o risco, mas arregaçando as mangas e ir à luta, do que ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Quer saber de uma coisa? Vamos à luta, vamos arregaçar as mangas, vamos colocar a mão no projeto. É uma aula que eles estão deixando para todos nós aqui, dizendo: desengaveta o projeto. Mas pastor, e os meus medos, e os meus temores? É melhor errar tentando acertar do que ficar de braços cruzados. Eu vou repetir: é melhor errar tentando acertar do que ficar de braços cruzados. Eu não sei para quem, mas para alguém aqui Deus está dizendo: se encoraja, arregaça as mangas, tira o projeto da gaveta, vai à luta. Haverá resposta de Deus para a tua vida, haverá resposta de Deus para a tua casa, haverá resultado e recompensa do teu trabalho. Se tem alguém que acredita nisso, levanta a tua mão, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar. Glória a Deus, oh, glória a Deus. Esses 4 leprosos fazem um acordo. Vamos entrar no arraial. Onde? No arraial dos inimigos. Tem alimento lá, tem comida lá, e eles estão indo. O texto diz que os inimigos fugiram porque a impressão que eles tinham é que estava vindo, contratado pela Samaria, pelo povo de Samaria, um exército aliado. Então a impressão que eles tinham é que um grande exército estava a caminho. Então dá para você imaginar o barulho que 4 leprosos estavam fazendo. Aí os inimigos abandonaram as suas tendas, os seus acampamentos, e de repente tinha alimento suficiente para 4 leprosos e para uma cidade inteira. Pastor, mas por que tudo isso acontece? Porque pelos 4 leprosos Deus quer estabelecer 4 verdades. Eu repito, pelos 4 leprosos Deus queria estabelecer para Samaria, para o povo de Israel, 4 verdades. A primeira: Deus se faz presente também na crise. Eu vou repetir. Pastor, mas eu já sei. Tá, talvez você já sabe alguns pontos disso, mas tem uma verdade implícita aqui. Eram 4 leprosos, homens isolados da sociedade, homens que estavam desclassificados moralmente pela enfermidade que tinham. Não se esqueçam, a lepra era uma enfermidade considerada imunda, imundícia. Esses homens estão distantes. Aqui dentro um colapso. E quem sabe os israelitas olhando um aos outros e dizendo: como é que Deus vai cumprir esta palavra dita pelo profeta Eliseu? Como é que vai haver equidade social e econômica na cidade? Como é que vai haver aqui uma estabilidade financeira? Só que lá fora Deus levanta 4 homens improváveis. Não se esqueça que Deus usa improváveis. Deus levanta 4 homens improváveis para sair de lá, invadir o arraial dos inimigos e propagar a Israel, ao povo de Samaria, que tinha alimento de sobra, que tinha um estoque cheio para este povo. E era Deus dizendo: no meio da crise eu não te abandono. No meio da crise, ainda que entra em colapso, a minha presença é marcante. O que é que Deus está dizendo? Se prepare, eu vou mostrar presença no meio da tua luta, no meio da tua crise, no meio do teu problema. Você vai desfrutar
desfrutar de um Deus que não abandona. Eu vou repetir: você vai desfrutar de um Deus que não abandona você no meio da crise, no meio da luta. Quando você imagina que todos se foram e parece, a impressão que se dá é que você está sozinho, Deus se manifesta dizendo: eu estou presente, eu estou no meio da luta, da crise, do problema, da adversidade. Se tem alguém que toma posse disto aqui, levanta a tua mão, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. Olhe para o crente que está perto de você e diga para ele: Deus não te abandona, Deus não te abandona, Deus está presente. Calma aí que daqui a pouco a gente decola, deixa eu trabalhar pela palavra. Primeiro, Deus se faz presente. Essa é a primeira verdade estabelecida pelos 4 leprosos. Segunda verdade estabelecida por esses homens: eles estão fora da cidade, no arraial, homens improváveis, e que alguém jamais poderia imaginar que 4 leprosos seriam instrumentos de Deus para um milagre em Samaria. Não se esqueça de um detalhe: colapso na cidade, exército em volta dela, 4 leprosos decidem: vamos sair da nossa zona de conforto, vamos descruzar os braços, vamos arregaçar as mangas, vamos à luta. 4 leprosos estão a caminho do acampamento da Síria, e de repente, o barulho de um grande exército. E a segunda verdade de Deus: o que? Deus pode usar coisas que não são, que não tem, improvável, para mostrar que o controle está nas mãos dele. É o poder de Deus sendo estabelecido como verdade absoluta por 4 leprosos. Eu repito, é o poder de Deus sendo estabelecido como verdade absoluta através de 4 leprosos. É Deus dizendo para o povo em Samaria: para vocês não tinha como. O capitão diz: nem que Deus abra uma janela do céu. Aí Deus usa 4 leprosos para dizer: rapaz, eu lá dependo de avaliação humana para aquilo que eu posso ou não posso fazer? Pelos pontos que você menos imagina, Deus estabelece verdades. Pelas portas que você menos imagina que podem ser bênção para a sua vida, Deus estabelece como verdade absoluta o poder dele. Não se esqueça disto. Eu repito e vou pontuar isso para ficar cravado na mente de alguém, porque haverá testemunho no decorrer dos próximos dias. O que, pastor? Quando tudo dizia que não, o poder de Deus se revelou como absoluto, como verdade absoluta. É Deus dizendo: o controle não está na mão do advogado, o controle não está na mão do juiz, o controle não está na mão da medicina, o controle não está no poder do governo, o controle não está em nenhuma outra fonte, o controle está nas minhas mãos. Eu tenho controle de tudo, o poder está comigo. Se tem alguém que recebe essa palavra, levanta a tua mão e glorifica e exalta o nome de Jesus Cristo. Deus pode. Eu estou pregando para gente que acredita no poder da palavra, então repita comigo: Deus pode. Está fraco, você é pentecostal, diga: Deus pode. Mais uma vez: Deus pode. Agora escute a terceira verdade pelos 4 leprosos. Primeiro, Deus se faz presente. Segundo, Deus pode.
onipresença, onipotência. Terceiro, quem é que aceitaria 4 leprosos chegar na porta de casa dizendo: tem comida de sobra? Ô gente, raciocina comigo aqui. Era uma enfermidade naquela cultura considerada como imunda, imundícia. Contato nenhum com leproso. Havia o conceito de contágio. Mas muito mais que isto, era uma questão espiritual. O leproso, por exemplo, quando era diagnosticado como purificado, quem poderia e tinha autoridade para constatar a purificação da lepra e liberá-lo para inserção na sociedade de novo, era o sacerdote. Lembra os 10 leprosos com Cristo? Era o sacerdote quem tinha autoridade para avaliar. Então perceba que não era só uma questão científica, era algo espiritual também. A inserção do leproso purificado na família, na sociedade, só poderia acontecer pelo sacerdote. E aí é a seguinte verdade: quem é que aceitaria um leproso batendo porta na sua casa, palma na porta da sua casa, dizendo: tem alimento? Eu repito, quem é que aceitaria um leproso batendo palma na porta da sua casa, dizendo: tem alimento? Mas qual é a verdade que Deus está estabelecendo aqui, pastor? Vontade divina. A vontade de Deus é absoluta. Eu vou repetir. No meio da crise, o que funciona, impera e predomina não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Em outras palavras, Deus faz o que quer, com quem quer, na hora que quer e como quer. É o que a gente precisa entender. O que? Uma vez que estamos sendo guiados pelo Espírito, guiados por Deus, o que predomina não é a minha vontade, é a vontade dEle. Então até na crise, eu não posso murmurar. Pode ser que há questionamentos, o que não pode acontecer são murmurações. O que não pode acontecer é alguém sair da direção divina, querer andar pelos seus próprios caminhos, conceitos, usar os seus próprios instrumentos. Por quê, pastor? Porque o que prevalece é a vontade divina. Lembra, Deus leva o profeta Jeremias à casa do oleiro. E o profeta começa a ver o oleiro trabalhando o barro, fazendo vasos. E de repente, um vaso imperfeito se quebra. Aí Deus faz Jeremias observar o seguinte detalhe: e quebrando o vaso, desfez e fez outro, como bem lhe parecia. A palavra como bem lhe parecia, a exegese dela, pastor Fábio, é conforme a sua vontade. Pastor Fábio está aqui. Não, Gleike, né? Eu confundo os dois. Gleike é esse, Fábio é esse. Pronto. Vocês estão iguais a mim, né? Ou eu estou ficando igual a vocês. Eu vou repetir. Escute isso. Esses homens, eles estão sendo uma verdade de Deus absoluta para mostrar a sua vontade.
E o que Deus está mostrando ao profeta Jeremias, lá na casa do oleiro, é exatamente esta: o oleiro faz o vaso conforme a sua vontade. O que é que Deus está mostrando para o profeta? Não é a tua vontade que prevalece, eu faço do jeito que eu quero. Tem um detalhe: no conceito humano, a imperfeição de um vaso a gente coloca para descarte. No conceito divino, não. Eu vou repetir: no conceito do homem, a imperfeição, pastora, de um vaso é colocado para descarte. No conceito de Deus, não. No conceito de Deus, Ele está dizendo assim: eu faço conforme a minha vontade. Eu faço do jeito que eu quero. Tem coisas que você não vai entender mesmo. Tem coisas que, se depender do teu conceito, do teu critério, você nem aceita. Mas é Deus dizendo: não é a tua vontade que prevalece, é a minha vontade que prevalece, que predomina. Agora você não aceita, agora você não entende, mas se prepare, haverá uma verdade absoluta de Deus sendo estabelecida sobre a tua casa, e você vai entender que a vontade de Deus é soberana, que a vontade de Deus é soberana, que a vontade de Deus é soberana. Se tem alguém que recebe a palavra, abra a boca e dá o melhor glória que você pode dar. Mas tem uma quarta verdade aí. Qual é a quarta verdade, pastor? Tem 4 leprosos lá fora. Tem colapso dentro da cidade. Não obstante o colapso na cidade, o acampamento dos inimigos, 4 leprosos estão chegando a um acordo, dizendo: vamos invadir o arraial dos inimigos, o acampamento da Síria. Presença de Deus, poder de Deus, vontade de Deus. E esta quarta verdade é a que mais me impressiona. Qual, pastor? Sabedoria de Deus. Eu repito: sabedoria de Deus. A gente talvez não entende o momento, a circunstância, a adversidade, o problema, mas a sabedoria de Deus é absoluta. E lá na frente você vai glorificar dizendo: Deus sabia o que estava fazendo. Eu repito, lá na frente você vai entender: Deus sabia o que estava fazendo. Vou te contar uma história. Eu estava numa campanha de oração em casa. E quando eu estava numa campanha de oração, pastor André, eu havia acabado de orar a madrugada e voltei para o quarto para tentar dormir. Quando eu deito, o telefone toca. Eu saio do quarto, vou para a sala, coloco a mão no telefone, na época residencial, telefone mudo. Qualquer um de nós se assusta com o telefone tocando no meio da noite. Volto para o quarto. Quando eu volto para o quarto, o telefone toca de novo. Quando eu saio do quarto para ir para a sala, tem um moleque sentado no sofá de casa. Não era ilusão de ótica. Eu não estava doido. Tinha um moleque, um polaco, sentado no sofá de casa, dando gargalhada. Logo eu entendi. Não era uma invasão de domicílio de um bandido. Aquilo era espiritual. E eu repito, não era ilusão de ótica. Eu estava vendo um moleque polaco no sofá de casa dando gargalhada, e eu comecei a repreendê-lo.
Naquele impacto eu disse: o que é que você está fazendo aqui? E ele dando gargalhada. Logo, revestido do poder de Deus, com autoridade divina, eu comecei a repreendê-lo, dizendo: em nome de Jesus, sai daqui. A Silvana acordou assustada. Só que quando ele sai do sofá, sendo expulso, e pega o corredor para a saída do apartamento, ele diz assim para mim: esta semana eu vou armar um laço contra a sua vida e vou impedir o teu trabalho. Isso era uma quarta-feira, gente. Sexta-feira eu tinha que fazer uma viagem para Campos do Jordão. Seria a minha primeira palestra para a família. Eu sei muita experiência, mas uma coisa que eu sempre tive comigo é não recusar oportunidades, ainda que eu não tenha total domínio delas, mas eu consigo buscar o crescimento naquilo para a minha vida. Então não recuso oportunidade. É desafiadora, então eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou, enfim, ter um crescimento com aquilo. Aquilo vai agregar alguma coisa na minha vida. Era a minha primeira oportunidade para falar para a família. Eu muito novo, sem muita experiência. Uma quarta-feira eu vivi essa experiência do rapaz da sala de casa. Sexta-feira, minha esposa arrumando as malas, eu disse para ela: eu vou abastecer e volto. E aí eu já saio de viagem, a gente já sai de viagem. Quando eu desço para funcionar o carro começa a dar um estralo, de repente para, não entendo, vou tentando virar a chave, nada do carro funcionar. O zelador do prédio passa, alguém de experiência na área, ele diz assim: ô pastor, dá uma olhada, mas eu acho que isso aí é motor. Eu escutei o estralo. Liguei para o Adalto, mecânico da nossa igreja. Adalto me atendeu, em tempo hábil ainda, em tempo oportuno, mas ele disse: Oséias, não dá para você viajar. Esse carro fundiu o motor. Faz o seguinte, vai com o meu, eu tenho um carro reserva. Usa o meu carro reserva e faz a tua viagem. Pastores, o Adalto tinha um Monza relíquia, Monza Tubarão, relíquia, mas relíquia mesmo. Abasteci o Monza. Quando eu estou descendo a rodovia Dom Pedro, sentido Atibaia, numa banguela, o Monza apaga. Consegui encostar ele, esperei o alto socorro, olharam, e alguém disse: eu acho que é motor, mas nós vamos se guinchar para o próximo posto. Imagine como é que estava a minha cabeça. Um carro com motor fundido, outro carro ali, a princípio já com a ideia que também deu problema no motor, que depois, de fato, foi comprovado, o motor fundiu. Só que o Alto Socorro, pastor André, me colocou num posto, na rodovia Dom Pedro, no pátio de um posto. Era uma noite muito fria, já de sexta para sábado. Eu dentro do carro, a minha esposa do lado, na época só o Felipe, meu filho, deitado no banco de trás. O carro, devido à noite muito fria e a gente com o carro desligado, os vidros embaçaram. Eu ali dentro já havia chorado, já havia orado. Liguei para o meu pastor na época. Aí ele disse assim para mim: pede para o Adalto vir com um guincho em casa, pegar o meu carro, levar o meu carro para você. Você faz a sua viagem e ele traz o carro no guincho. Terceiro carro. Imagine como é que estava a minha mente. Só que eu dentro do carro. Quando eu estava dentro do carro, os vidros todos embaçados, eu esperando o Adalto chegar. Alguém bate no vidro. O
o que eu imaginei. O Adalto chegou. Quando eu abro a porta, não dava para descer o vidro do carro. Quando eu abro a porta, tinha um grupo de crentes em volta do carro. E quando eu abro a porta, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. Eu olhei, não tem guincho algum. O que eu estou vendo são crentes falando em mistério, orando em volta do carro. Deus toma a boca de uma irmã e começa a liberar uma palavra profética, dizendo: você está passando pelo teste do ministério, mas eu estou te aprovando hoje, porque estou colocando uma ferramenta nova nas tuas mãos. Oh meu Deus! E aí Deus foi falando. Quando terminou de falar, eu já estava desabando em lágrimas. Mas uma glória de Deus tomando conta daquele ambiente. A minha esposa em lágrimas, chorando. Ela está assistindo inclusive, chorando em lágrimas. Escute, quando fomos bater um papo com aquele grupo de crentes: quem são vocês? De onde vieram? Aí eles disseram: nós estávamos orando no monte. E quando estávamos orando no monte, Deus disse para esta serva: desce, e no posto, no pátio do posto, tem um Monza de cor azul, e um filho meu dentro dele. Diga para ele assim, assim e assim. Gente, o que eu estou querendo que você entenda é que às vezes a gente não entende e não sabe o que é que está acontecendo, mas no meio de uma crise Deus se revela. No meio de uma crise Deus se manifesta. É como se no meio de uma crise Deus estabelecesse verdades absolutas para a gente, dizendo: tudo isso é por causa disto, tudo isto é por causa disto. Esta porta é para abrir esta outra é para abrir esta crise é para resolver esta outra. Eu não sei para quem Deus está me usando agora, mas para alguém Deus está dizendo: a minha sabedoria se prevalece ou se manifesta na tua crise, na tua luta, na tua história. Oh glória a Deus, porque verdades estão sendo determinadas, absolutas da tua vida, ou reveladas, para que você entenda o trabalhar de Deus, o manifestar de Deus. Se tem alguém que recebe a palavra, abra a boca e dá o melhor glória que você pode dar. Toca no ombro de pelo menos uma pessoa, diga para ela: Deus sabe o que está fazendo. Mais uma vez, diga: Deus sabe o que está fazendo. Terceira vez, diga: Deus sabe o que está fazendo. Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel está no capítulo 37. A experiência do profeta começou no capítulo 2, com a visão do rolo de um livro, a chamada para ser atalaia do Senhor. No capítulo 10 ele tem uma visão da glória de Deus e entende motivos pelos quais ela se afasta. Ezequiel no capítulo 37 já estava com uma bagagem ministerial. Já era profeta de experiências extraordinárias. Mas diante do vale de ossos secos, Deus diz: e esses ossos aí, podem viver? Só tem um detalhe, profeta: não são corpos em estado de decomposição, são ossos sequíssimos. Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel chega a responder a Deus conscientemente: Senhor, eu sou um profeta de experiências extraordinárias. É como se o profeta dissesse: permita-me conjecturar aqui, como se Ezequiel estivesse dizendo:
eu já vi morto sendo ressuscitado. Eu já vi até a caminho do sepulcro o Senhor ressuscitar. Eu já tive experiências extraordinárias contigo no manifestar do teu poder. Agora, se esses ossos podem viver, eu não sei. Tu o sabes. Podem viver, Ezequiel? Tu o sabes. Pronto, Ezequiel. Você chegou onde eu queria. O que, Senhor? Entender que você não sabe tudo. Entender que a sabedoria é minha. Entender que eu estou no controle de todas as coisas. Olhe para cá, porque para alguém Deus tem isto para dizer agora. O que, pastor? Entender que nada acontece por acaso. Eu vou repetir. Nada acontece por acaso. Você falou de roubo. Dia 8 de fevereiro, eu encostei o meu carro em casa. Era aniversário do meu filho, todos eles estavam em casa. Domingo sim, domingo não, almoçam comigo. E por uma questão de que eu estava em viagem e o meu genro ia posar em casa com a minha filha, eu cedi a minha garagem a ele. Quando eu chego de viagem, já na hora do almoço, cheguei exatamente na hora do almoço, deixei meu carro lá fora. 4 horas da tarde, a porteira disse para mim: o senhor pode vir aqui, porque eu percebi que um carro foi furtado. Fui vítima de um furto. E essa impotência mexe com a gente. Só que o que a gente precisa entender é que nada acontece por acaso. Deus estabelece verdades absolutas no meio da crise para mostrar para a gente que Ele tem o controle de tudo. É como se Ele dissesse assim: esta crise, ela vai gerar para você mais resultados do que se você estivesse vivendo uma vida tranquila. Eu vou repetir. Eu conheço um pastor que saiu daqui de Indaiatuba, foi embora para o estado do Paraná, saiu aqui debaixo de desemprego, crise financeira absoluta, mora numa cidade chamada Cornélio Procópio. É um dos maiores empresários da cidade no ramo de salgados. No meio da crise, começou a confeccionar salgados. É natural daqui. E um dia ele me liga, me agendando para o congresso na sua igreja. E aí quando ele vai me buscar no aeroporto em Londrina, no caminho a Cornélio Procópio, ele vem contando toda a história. Ele disse para mim: hoje eu entendo que Deus permitiu ou provocou o meu desemprego para me trazer para cá e me tornar um dos homens mais abençoados da cidade, confeccionando salgadinho de porta em porta. Começou a oferecer na porta das escolas. Daqui a pouco o negócio foi ganhando forma. Hoje ele é da região dos maiores fornecedores de salgados pré-cozidos, pré-prontos, não somente para escolas, mas para outras empresas também. Eu acho que a tua ficha caiu. Tem crise que Deus permite para dizer para alguém: eu vou te provar que eu estou no controle. Isso aí não é à toa.
Isso aí não é em vão. Tem algo maior que vai se revelar no meio dessa crise. Tem algo melhor que vai se revelar no meio desse problema. Então esses 4 leprosos são verdades absolutas de Deus, da sua presença, do seu poder, da sua vontade, da sua sabedoria. Eu vou repetir: da sua presença, do seu poder, da sua vontade, da sua sabedoria. Deus usa 4 leprosos para fazer o quê? Para eliminar uma ameaça. Talvez a ficha da gente não caiu ainda, para entender que tinha um colapso dentro da cidade, que tinha inimigos em volta dela, mas é a crise que Deus vai usar para afugentar o inimigo e para trazer estabilidade para a cidade. Eu vou repetir, não se esqueçam: classe pobre consumia cevada, classe nobre consumia farinha. Deus permite uma crise, lá estão acampados o exército inimigo, mas Deus usa 4 improváveis para afugentar os inimigos e para trazer para a cidade uma estabilidade. Eu vou repetir: uma estabilidade. Eu vou dizer terceira vez: uma estabilidade. É Deus usando crises, problemas, adversidades para mostrar para a gente: é no meio disso aí que eu me revelo, é no meio disso aí que a minha presença se manifesta, é no meio disso aí que você passa a conhecer Deus de verdade. Eu vou repetir: é no meio disso aí que você passa a conhecer Deus de verdade. É no meio disto aí que você de fato passa a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que fogem da nossa percepção ou compreensão. Mas é Deus dizendo: calma, aquieta-te. Já tem data e horário marcado para você contar o teu testemunho. Estou falando do texto. Já tem data e horário marcado para você contar o teu testemunho. Eu vou dizer pela terceira vez: já tem data e horário marcado para você contar o teu testemunho. Porque é no meio da crise que eu me revelo. Se coloque em pé por um instante. Quem sabe Deus trouxe pessoas aqui hoje para responder questionamentos. Obrigado. Talvez você entrou nesta casa hoje tomado por questionamentos na sua mente. E dentre esses questionamentos, a não compreensão de algumas lutas, a não compreensão de algumas crises, a não compreensão de algumas adversidades.
Mas Deus te traz aqui hoje para mostrar para você essas verdades. Que a presença de Deus se manifesta no meio da crise. O que Deus está te dizendo é: você não está sozinha. Você não está sozinho. A minha presença é real na sua história. Que Deus usa improváveis para revelar o poder dele, para mostrar que a vontade dele é absoluta e para mostrar que ele sabe o que está fazendo. Nunca se esqueça disto. Deus sabe o que está fazendo. Quem está pregando para vocês aqui traz consigo marcas e experiências diversas, de crises, de tombos na vida, de adversidades, de ameaças, de ataques do adversário. Eu trago comigo marcas que muitas delas se refletem no meu estado emocional. De 25 anos como pregador, enfrentando as mais diversas crises que você já pode imaginar. Mas hoje eu tenho plena consciência: nada acontece por acaso. Deus sempre está no controle de tudo. Até quando um exército da Síria cerca a cidade e ela passa por colapso social, Deus sabe o que está fazendo. Eu quero orar por você que acredita que ao ponto final dessa mensagem vai se revelar na sua vida uma profecia. Qual, pastor? O teu milagre já tem data e horário. Foi Eliseu que disse: amanhã, a este mesmo tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da cidade. Haverá estabilidade econômica, equidade social, mantimento, suprimento, abastança, prosperidade. Amanhã, a este mesmo tempo. O que Deus me libera na boca para dizer para alguém aqui hoje é: o teu milagre já tem data e horário. Você crê no poder da palavra? Você crê? Para alguém já tem data e horário marcado, 24 horas. Para alguém já tem data e horário marcado antes que o mês acabe. Para alguém já tem data e horário marcado dentro deste primeiro trimestre. Para alguém já tem data e horário marcado antes que os 6 meses primeiros do ano se acabem. Para alguém já tem data e horário marcado. 2026 será o tempo do teu testemunho, do teu milagre, da tua vitória. Mas eu creio, profundamente creio, que dentro de 24 horas, eu estou dizendo e vou repetir, dentro das próximas 24 horas, haverá testemunho na boca de alguém aqui. Se tem alguém que recebe a palavra, levanta a mão, abra a boca e dá o melhor glória que você pode dar. Então, se você crê, sai do teu lugar e vem aos pés do altar. Mas só venha se você crê. Pastor, eu creio. Então venha. Pode vir. Pode vir.
Pode vir. Pode vir. Ramacheia badasturia. Ramacheia badasturia. Isso, pode vir. O teu milagre já tem data e horário marcado. Não, eu não sou menino. Também não sou louco para dizer que Deus diz o que Ele não está dizendo. Por isso eu vou ser enfático. Para alguém tem 24 horas. Eu vou repetir. Dentro de 24 horas haverá testemunho na tua boca, nos teus lábios. O teu milagre tem hora e data. Data e hora. Fecha os teus olhos. Curve a sua cabeça. Antes de fazer esta primeira oração, eu gostaria que a igreja me auxiliasse agora. Onde estão pessoas que não são evangélicas ou que já foram evangélicas, que estão acompanhando os cultos desta igreja, talvez participando de um GCD, participando de trabalhos desta casa, mas ainda não professaram a sua fé em Cristo, não se decidiram, talvez até estão parados na fé. Onde estão pessoas não evangélicas ou que já foram evangélicas, que querem aproveitar essa oportunidade e fazer uma aliança com Deus, de reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e dedicar a sua vida servindo a Deus nesta casa. Tem alguém? Se tem, levante a mão direita. Eu quero orar por você. Alguém que não é evangélico, alguém que já foi evangélico, aonde está? Quer refazer o seu compromisso com Deus, servir a Deus desta casa? Chacoalhe a mão assim, se tem alguém não evangélico ou que já foi evangélico, que quer fazer esta aliança com Deus. Se já estiver aqui na frente, faz assim com a mão. Aqui tem uma vida. Aqui tem uma vida. Eu vou pedir para uma líder de célula, uma líder de GCD, fica do lado dela, por gentileza. Uma irmã que é líder de GCD. É GCD, pastor, que fala? Fica do lado dela, por gentileza. Já está vindo aqui a pastora. Aonde está a segunda pessoa para Cristo? Faz assim com a mão. Tem alguém afastado da igreja, quer retornar à casa do Pai? É uma oportunidade que Deus está te dando. Fecha os teus olhos, curve a sua cabeça. Em alto e bom som, repita comigo esta oração dizendo: Deus. Está fraco, diga Deus. Todos vocês, Deus, esta noite eu recebo a tua palavra e acredito que ela é fiel e poderosa. Diga: eu creio que nada acontece por acaso. Diga: na crise a tua presença se revela. Na crise o teu poder se manifesta. Na crise a tua vontade prevalece. Na crise a tua sabedoria
está acima de todas as coisas. Diga: eu creio que o meu milagre já tem data e horário marcado. Diga: eu creio que a minha vitória já tem data e horário marcado. Diga: eu não vou ficar num colapso, eu não vou ficar numa crise. Diga: o meu milagre já tem data, já tem horário e já tem data, e já tem horário. Diga: Deus, e pela fé eu já recebo a partir de agora a tua bênção sobre a minha vida. Eu recebo o meu milagre, a minha vitória da tua parte para a minha vida, agora. Vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele. Oh glória a Deus, oh glória a Deus.